Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa o like. Cada like que você dá aí me ajuda a engajar e entregar esse vídeo para mais pessoas. E cada novo inscrito eu fico muito feliz. Esse canal nem monetizado ainda é um canal novo, tem 2.000 e um pouquinho mais de 2.500 inscritos aí. Apesar do número de inscritos, ainda não deu o número de visualizações, por isso assiste o vídeo completo aí. Olha os outros conteúdos, que tá bem interessante. Galera, contato Landerlan, para você não cair em golpe, não pegar produto falsificado, contato seguro, tá? E o melhor preço, porque é direto da indústria farmacêutica. Você não usar um laboratório caseiro, que você não sabe nem o que tem, nem o nível de higiene daquilo lá. Oficial Farma, galera que for comprar seus protetores, seus manipulados na Oficial Farma, usa o cupom azul. Galera, seguinte, hoje vamos falar de trembolona. Galera que me pergunta de consultoria, às vezes chama no direct. Galera, agora tem um site aqui, ó, www.azulnutri.com. Você entra lá, tem todas as dúvidas respondidas, tem a galera que pede foto de antes e depois, apesar de eu não ser a favor disso aí, que assim, cada organismo é uma reação, parece que você está vendendo um produto feito, compre isso que você tem um resultado tal. Pode ser que você tenha um resultado bem maior que aquele antes e depois, só que você tá pegando aquilo e você mesmo limitando. Então eu não sou a favor, tá? Mas tá lá para quem pede os antes e depois, os alunos. Como que você faz? Você entra lá, escolhe o seu plano. Escolhendo o seu plano, você vai inserir seus dados, efetuar o pagamento e eu vou te chamar no meu WhatsApp pessoal. Eu vou te chamar e você vai ter contato comigo direto no WhatsApp pessoal. Aí eu vamos fazer a anamnese, vou te enviar um modelo de fotos e aí vamos dar início, alinhar estratégias, objetivos e dar início na consultoria, tá, galera? Então, consultoria no site aqui, www.azulnutri.com. Escolhendo seu plano, efetuando o pagamento, eu mesmo, no meu WhatsApp pessoal, vou te chamar aí no contato que você deixar lá. Galera, falando aí sobre trembolona. Trembolona era legalizada para uso humano na França em 1980, mas era para uso terapêutico, não uso estético. Para que era usado? Em doenças em que se tinha degradação muscular, sarcopenia, por exemplo, em quadros oncológicos, até mesmo para osteoporose era usado. Zoe, por que não usa mais? Não usa mais porque foi cortado, obviamente, por conta dos colaterais. E outro fator também pelo abuso. O pessoal comprava que não era para isso, né? Era só para fim terapêutico. Azul, só lá que foi legalizado para uso humano, porque eu tenho conhecimento, só lá foi legalizado para uso humano, tá? É uma droga de uso veterinário. Azul, mas eu lembro, alguns tempos atrás, que fazia-se prescrição de manipulados de trembolona, o médico ia prescrevia, ia na farmácia de manipulação. Verdade, tinha mesmo, eu já vi. Isso em diversas situações, peguei várias prescrições dessas de alunos, já vi mandar fazer. O que acontece? Era aproveitado uma brecha, ou seja, algo que não estava muito bem descrito na regulamentação, e que dava-se a entender que podia ser permitido fazer isso. Então, até ali em cerca de 2019, 2020, realmente tinha isso. Cara, depois de 2020 para frente aí, o regulamento foi ficando cada vez mais específico e hoje em dia não existe mais isso, tá? Trembolona manipulado. Cara, e trembolona para uso veterinário não é em qualquer lugar do mundo que é legalizado. Alguns países são, inclusive o Brasil, Estados Unidos, são legalizados para uso veterinário. Isso não quer dizer que não haja venda. México e Paraguai é permitida a venda de anabolizante, tá? Mas isso não está descrito de que é o ideal para uso humano, não está regulamentado para uso humano. Tá, Azul, eu já sei, todo mundo fala que trembolona afeta o cérebro, é neurotóxico, causa isso, causa comportamento e tal, mas ninguém explica o porquê. Só fala que é neurotóxico e pronto, acabou. Cara, então eu vou tentar não usar nomes e termos técnicos, mas quando eu usar, eu vou tentar explicar aqui
o que é e tentar descrever. Vamos lá. A trembolona, ela vai causar alguns efeitos, como todo mundo sabe, de agressividade. Agressividade ligada ao impulso, à alteração de humor. Bem típico aí, conhecido a sudorese noturna, ou seja, você acorda no meio da noite ou de manhã pingando de suor, pode estar frio. Você está pingando de suor. O seu sono fica todo atrapalhado, tem muito pesadelo. Então vamos falar primeiro das características do sono. Ela interfere ali na produção de GABA no cérebro, que tem interferência direta com o sono, e também na produção de melatonina. Tá? Isso estamos falando em relação ao sono, além de estimular também as catecolaminas, que te colocam em estado de adrenalina em estado de alerta, sistema nervoso central simpático estimulado, e aí seu sono está atrapalhado. Sudorese noturna. Sudorese noturna é relatado principalmente em vários casos psiquiátricos. A sudorese noturna, tá? É relatado. Isso tem a ver com ansiedade, estímulo do sistema nervoso central, catecolaminas e tal. E aí você já entra num fator do quanto a trembolona mexe com a parte neurológica a ponto de dar esse colateral. Geralmente são quadros mais graves psiquiátricos que tem esse colateral de sudorese noturna. Tá? Azul, e comportamento, agressão. Vamos lá. O que a trembolona vai fazer no seu cérebro? O que o pessoal sabe aí que ela afeta a dopamina, tá? Ela vai fazer uma hiperestimulação da dopamina. Só que vamos... quem aí já leu o livro O Poder do Hábito? Eu li tem muito tempo esse livro, então eu não sei detalhes assim do livro, mas eu sei o contexto. Na verdade, é muito difícil você ler um livro e você saber relatar detalhes depois de algum tempo. Porém, a informação fica aprendida. É como se eu tenho o livro assim... duas coisas que eu tenho em relação a livros que você tem a oportunidade de conversar com um autor que às vezes nem vivo é mais. De captar aquela experiência e aquele aprendizado. Você não precisa decorar o que está no livro, mas você precisa aprender com aquilo. Você tem um professor ali, às vezes um professor multimilenar, professor com uma sabedoria que você nunca teria acesso. E outra, quando você lê bons livros, eu não estou falando de livro de historinha, não. Estou falando de bons livros. Dificilmente, quando você começa a ler um livro e termina, você dificilmente vai ser a mesma pessoa que você era antes de ler aquele livro. Livros bons, tá? Tá aparecendo o Snoopy aqui, meu cachorrinho. Olha ele ali. Então, quem aí leu O Poder do Hábito vai lembrar que a história é mais ou menos assim. Que para você criar um hábito, você tem que passar, se eu não me engano, 20 dias, que está descrito no livro, 20 dias, tem estudos em relação a isso. Se eu não estou batendo a data com o livro, é porque é o estudo que eu li. Mas se eu não me engano, o livro bate com o estudo, mas eu não tenho certeza. Se alguém puder me confirmar essa informação, manda aí nos comentários. Você precisa tornar um hábito tal. Aí tinha o exemplo lá, cara, esse livro, para vocês terem noção, faz mais de 10 anos que eu li. Eu dei esse livro, eu nem tenho aqui. Se eu quiser ler de novo, vou ter que comprar. Eu lembro que tinha um cara que tinha Alzheimer tal, e ele começou a perder a memória, já não se lembrava de nada. E se eu não me engano, eu tô falando se eu não me engano, que eu não tô falando a história com precisão, porque eu não lembro, eu lembro do contexto. Ele fugiu um dia de casa e todo mundo ficou preocupado, querendo saber o que aconteceu, sabia que ele não tinha memória para nada, que não tinha capacidade de sair de casa sozinho, que aquilo ia ser um desastre. Só que a vida inteira dele, se eu não me engano, tá? Com certeza a história precisa, não é essa, mas eu tô relatando o contexto novamente, para não tomar um hater à toa. Eu já tô dizendo que eu não sei a história correta, que eu tenho só o aprendizado comigo. Ele fazia uma caminhada num certo percurso a vida inteira. Todo dia ele levantava, parece que no mesmo horário, fazia o percurso.
se eu não me engano, um quarteirão ali, dava uma volta no quarteirão, sei lá. Vamos supor que é. E só que isso virou um hábito, virou um comportamento automático. Então já estava fixado ali na cabeça dele. Então, mesmo com Alzheimer, mesmo ele sem as lembranças mais recentes, o comportamento automatizado dele estava ali ainda. O que difere a gente, nós, seres humanos, dos animais irracionais, é a nossa decisão, a nossa racionalidade, é a ligação de fatos um com outros e chegar a um resultado, é a controlar o impulso sobre a emoção, sobre a vontade. Isso te faz inteligente emocional, unir dados, unir lógicas, unir ideias. Isso te faz inteligente. E se você for comparar, no livro lá fala sobre um cérebro primitivo, que é um cérebro que fica no núcleo do cérebro todo, vamos dizer assim, que é chamado sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é responsável ali por comportamentos automatizados. Aqueles comportamentos que gatilho, resultado. Ou então algo que é automático que você já faz. Você tem noção, a maior parte do nosso tempo a gente passa no automático, fazendo as mesmas coisas. E quando a gente precisa tomar uma decisão para fazer uma tarefa nova ou algo diferente do que a gente tem recém-programado, aquilo demanda muita energia. O cérebro, ele consome uma grande parte do nosso metabolismo basal. Então, essa automatização além de ser uma forma primitiva, o nosso cérebro também não está o tempo todo raciocinando, não está o tempo todo pensando. Tanto é que, para você estudar, aprender alguma coisa nova, você passar horas estudando, você se sente muito cansado depois. Você fala, mas caramba, eu estava só lendo e sentado. Isso por quê? Você demandou muita energia, você mandou. O cérebro tem um gasto energético enorme sobre o metabolismo. Então você demandou sobre isso. E o que eu quero dizer sobre isso? Onde que a trembolona vai agir? Ela vai pegar esse sistema límbico, esse sistema primitivo, impulsivo, responsável pelas emoções, e vai acentuar ele. Então, quando mexe com dopamina, ela hiperestimula a dopamina. Dopamina, vocês têm aí que é responsável pela recompensa, mas não é bem assim. E não é só isso. Trembolona mexe ali, pelo que se tem entendido, de que nos receptores D1 e D2 de dopamina. E essa hiperestimulação da dopamina vai ser responsável por uma hiperrecompensa de alguns atos do sistema límbico. Competição, agressão, sexo, coisas que são movidas pelo prazer, pela emoção. Sabe aquele prazer que você tem de ficar rolando o vídeo do TikTok a hora que você vê? Passou horas. Isso, pelo sistema do TikTok, dos vídeos curtos, isso é uma hiper recompensa que você tem. Sabe a dopamina barata, a dopamina cara que o pessoal fala? Então, você vai se encher de dopamina barata. O uso de drogas recreativas, isso faz parte do sistema límbico. É o prazer imediato. O corpo só quer sobreviver e sentir prazer. Esse é o sistema límbico. Só que aí vem o que te torna inteligente. O que te torna inteligente é uma parte do cérebro aqui na frente, chamado córtex pré-frontal. Ele é responsável por mandar nesse sistema límbico. Ele mandando nesse sistema límbico, ele vai fazer você ter inteligência emocional, que você não vai agir de acordo com as emoções. Ou seja, você não vai ser o cara da tremborrage que vai sair destruindo tudo porque teve um sentimento de raiva, ou que não vai ter uma emoção exagerada num sentimento de tristeza, e nem vai ser impulsivo ao ponto de comprar, de comer, de ter comportamentos. Ele que vai mandar, ele vai te tirar o córtex pré-frontal que vai te tirar da procrastinação.
automatização do seu cérebro quer que você procrastine. O que é procrastinar? Fazer o que é mais fácil, o que gasta menos energia, o que é mais prazeroso para agora, para agora. Só que aqui vai pensar e falar, não, peraí, você está errado, você está procrastinando. Isso aqui no futuro vai te prejudicar, isso aqui vai te ferrar. Não é assim que funciona, você é racional. Então você faz esse julgamento, e isso também não funciona assim, você está fazendo um julgamento com aquela. Não é uma conversa que você tem sobre a sua voz, que você tem na sua cabeça com o sistema límbico. Isso um controla o outro. Então, quando uma pessoa estuda muito inteligência emocional, ela fortalece o córtex pré-frontal e ela fica uma pessoa muito mais racional. Porém, com o uso da trembolona, você vai retirando a função do sistema do córtex pré-frontal, estimulando o sistema límbico, esse cérebro primitivo. Então, quer dizer, você tirou o que é racional, você virou um sujeito impulsivo, você virou um sujeito agressivo, você virou um sujeito procrastinador e que só faz o que. Ah, mentiras, porque eu treino e faço não sei o que. Cara, excesso de treino é prejudicial, inclusive, para a grande massa muscular. E a pessoa vai fazer o que tem prazer, tá? Então, o treino acaba sendo algo como o sexo, agressão, competição. E aí, muitas vezes, entra no cenário de competição. É aí que o cara consegue também fazer todo o processo. Tá? Lógico que ele está pensando, mas ele está focando numa coisa só. E tem o cara que fala, mas eu direciono a raiva da trembolona. Mas tudo bem, essa racionalidade sua é afetada. E geralmente a pessoa não percebe que ela tem uma alteração no comportamento. Por quê? Porque justamente quem faz esse julgamento é o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela sua tomada de decisão. Quem vai tomar a decisão por você é o córtex pré-frontal. A partir do momento que você está anulando o córtex pré-frontal, você está agindo como um animal. Você vira o sujeito que é assim, gatilho-resposta, gatilho-resposta. No começo vai ser aquele sujeito que vai ter o gatilho-resposta. Fiz uma cagada. Tive um ataque e quebrei as coisas, vamos dizer. E aí vai ser aquele cara que se arrepende depois, que ele ainda tem um córtex pré-frontal. Porém, o córtex pré-frontal já não segura o impulso dele. Já está num estágio que não segura o impulso. Até vai chegar a um estágio que ele já não tem mais o remorso, que ele já não faz o julgamento e que simplesmente ele vai ser o animal. Impulso, reação, impulso, reação. E vai viver a vida inteira assim, impulso, reação. Inclusive no fisiculturismo, às vezes ele pode seguir uma outra estratégia de dieta, de alimentação, de hormônio, de competição, de campeonato, de treinador, de networking. Só que não tem como racionalizar, porque o dele tá assim. Faça esse treino, faça esse hormônio, esse campeonato. Fica quadrado e é um ciclo vicioso. Não é mais um hobby que você. Cara, para você ter bom desenvolvimento no fisiculturismo, primeiro você tem que ter potencial genético. Se não tiver potencial genético, já cai fora. Você, no máximo, vai vencer uns campeonatos amadores. Tá, tem um potencial genético, aí você precisa ter inteligência. Você precisa ter muita inteligência, porque é assim, vamos falar só da parte de hormônio. Na parte de hormônio não tem muitos estudos, você tem que fazer um network, trocar ideia com quem conhece, pegar a experiência de quem já conhece, conhecer treinadores, conhecer outros atletas, testar muitas coisas e assimilar muitas coisas. Tem coisas, por exemplo, em atletas específicos que tem alguma variação de hormônio, de dieta, que só funciona com aquela pessoa. Inclusive, tem alguns casos de alunos meus que eu posso relatar num outro tema de vídeo. Então, o que você vai fazer é isso, cara. A partir do momento, a dopamina, ela tá ligada com o sistema límbico. A partir do momento que você tem uma hipercompensação, ou seja, o sexo, ele é prazeroso, sim. Mas quando a sua dopamina tá hiperestimulada, ele vai ser 20 vezes mais prazeroso. O uso de droga vai ser 20 vezes mais prazeroso. A agressão vai ser 20 vezes mais poderoso. Competição 20 vezes mais poderoso. É uma hipercompensação do prazer. E aí a pessoa fica ficcionada por aquilo ali, porque a compensação do prazer é o que vicia. A trembolona, ela tem, se você for comparar, os efeitos extremamente similares
a cocaína, só que sem um efeito agudo. Ele é feito de usar a droga e já sentir na hora. É um efeito constante. Então, quer dizer, você se torna uma pessoa muito mais próxima ao comportamento do animal. Você se torna uma pessoa que não tem auto-julgamento, que não tem responsabilidade sobre seus atos, que vai fazer uma besteira, vai ter um impulso, o impulso você não controla, a hora que você viu, você já fez. Tá? Se você não tiver o córtex pré-frontal atuando bem, que é o que te dá principalmente uma boa inteligência emocional, você vai fazer besteira uma hora ou outra, tá? A não ser que você fuja dos estímulos. O que é bem comum, por exemplo, em quadros de ansiedade, que a pessoa muito impulsiva, ela costuma fugir dos gatilhos, ao invés de tratar os gatilhos. Isso porque fugindo, ela tira a questão de... Geralmente em adrenalina, você perde muito o julgamento que o córtex pré-frontal, a tomada de decisão fica alterada. A ansiedade é a adrenalina. A ansiedade é a adrenalina sem necessidade. A adrenalina seria um estado de luta ou fuga. Não tem a luta, não tem a fuga. E você tá nesse estado, seria a ansiedade. A ansiedade não é ruim, porém ela é ruim no momento que não é para ela estar ali. Então a pessoa foge do gatilho. Pode acontecer o cara querer se isolar justamente para não fazer nada, fazer nenhuma cagada. Então, cara, trembolona não compensa. Ah, Azul, eu usei trembolona e em mim não dá nada. Eu sou imune a trembolona. Mentira. Não existe ninguém imune a trembolona. Não, Azul, eu usei sim, não. Cara, não existe ninguém. Não tem colateral. Cara, não existe ninguém. Não existe. Cara, chega desse papo. Não existe ninguém. Não existe. Se você é imune a trembolona, primeiro, ou você pegou alguma coisa falsificada, de indústria farmacêutica aí, falsificado, um malandro, uma muscle falsificada, e não era o que tinha lá dentro, era só testosterona, ou não era nada, ou era só óleo, ou você pegou um laboratório caseiro que não era trembolona nada, ou uma matéria-prima extremamente ruim que estava muito subdosado. Ou você usou num tempo tão curto que você nem soube a resposta. Isso por quê? No começo, ela pode te dar uma sensação boa, porque ela desequilibra ali a serotonina, mas ela sobe, pode subir a serotonina, subir a dopamina, você sentir satisfação, bem-estar, se tornar mais ativo, mais feliz, você se sente com mais energia, você dorme pouco e acorda com energia, você tem aquele impulso de fazer, de treinar forte, não sei o quê. Só que o corpo é inteligente, ele faz a desensibilização dessa hiperestimulação da dopamina. Aí sabe aquele cara que usa trembolona há tanto tempo que ele se torna um cara antissocial, calado, triste, sabe, quase não fala, se fecha na dele. Isso são sintomas de depressão, de dopamina baixa. O cara fica sem foco, sem atenção e fica agressivo. O cara fica quieto, agressivo, fica apático e agressivo. Tá? Isso depois que acontece a desensibilização. Mas no comecinho ali, em dosagem baixa, que às vezes a pessoa tem medo, começa a dosagem baixa, você pode se sentir bem. Só que esse fator não é preciso. Esse fator não é algo seletivo. Ele só vai lá e bagunçar. Ele não vai ser como um fármaco, inibidor da recaptação de serotonina ou estimulador da dopamina. Ele não é seletivo. Ele vai no seu cérebro fazer uma bagunça. E às vezes o início dessa bagunça pode ser que você tenha um bem-estar. Só que a bagunça vai acontecer. Então, você usou ali 2, 3 semanas, você dá um feedback desse em baixa dosagem. Tudo bem. É a mesma coisa do cara usar cocaína 2, 3 semanas e depois falar que ele não viciou, não fez nada. Pode ser, ué. Pode ser. Isso não quer. Não, isso eu te dou a certeza absoluta que o mínimo dano neurológico você teve. Tá? O mínimo dano neurológico. Pode ser que ali num espaço de tempo após você consiga recuperar. Isso vai. O cérebro se reequilibra. Mas um mínimo dano você teve. E se você estender um pouquinho mais, o dano é irreversível. Tá? O dano é irreversível. Aí o cara precisa se tratar o resto da vida por conta do uso de trembolona. E eu tenho muitos relatos de usuário de trembolona de que usou nem por tanto tempo assim, 2 meses,
e a pessoa relata que nunca mais foi a mesma, pra você ter noção. Ah, Azul, mas você não usa trembolona aí com os atletas? Cara, eu uso em finalização, 15 dias, no máximo um mês. Nossa, teve um caso só que a gente usou por 8 semanas, mas mais de um mês eu não costumo usar, não. Azul, você já usou trembolona? Já usei bastante tempo, cara. Até hoje eu sinto os efeitos aí de falta de atenção, ansiedade, uma certa depressão, que por a gente se desenvolver acaba contornando isso. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria usado. Você recomenda o trembolona? Cara, se for atleta na finalização, no espaço de tempo bem pouco, não for alguém que tenha tendência a ter comportamentos impulsivos, agressivos, tá ok. Tudo bem usar. Já usei com atletas meus, ok. Passou batido, tá? Depois a gente faz uso de uns manipuladinhos após ali para recuperar mais rápido, mas o cara fica meio apático, não quer sair da cama depois, tá? Então não vale a pena o uso. Então, da forma como ele afeta o córtex pré-frontal, ele pode não afetar tanto a memória, mas afeta, a ponto de ser alguém como tem Alzheimer. Mas o restante é pior do que alguém que tem Alzheimer, porque a pessoa fica agressiva, impulsiva em busca de prazeres imediatos e sem controle. A pessoa. Eu conheço pessoas que falam assim: não, mas eu não quero usar tal droga, eu não quero ter tal comportamento agressivo, eu não quero ter essa busca por sexo o tempo todo, ser um tarado, né? Eu não quero ser competitivo a ponto de prejudicar toda a minha vida e saúde, e a pessoa não consegue rebater o comportamento dela, ela simplesmente não manda mais em si. É isso que a trembolona vai fazendo com você. Cada vez mais você não manda mais em si, você não é dono mais de si mesmo. Você não tem mais controle nenhum de você. Se você for um cara aí que não busca evoluir, seja no físico, seja no social, no financeiro, tudo bem. Você vai lá, bater o seu cartão, fazer o seu treino, ter o convívio social mínimo ali, beleza, ué. Você vai ser um animal. Mas caso não, cara, fica impossível usar trembolona, tá? E não faz sentido. Não faz sentido. Tem várias estratégias aí para você fazer e usar trembolona ali só para dar a cereja do bolo na finalização, tá? Galera que precisar na finalização, tem um contato dos hormônios aqui, Landerlan, a Oficial Pharma também. Cuide dos seus protetores. Não existe o uso de hormônio em dosagem suprafisiológica sem protetores. Aso, mas qual protetor? Qual protetor? Vai depender do hormônio, vai depender da sua individualidade genética, vai depender da dose, vai depender do seu objetivo, vai depender dos seus exames, vai depender de um monte de coisa. Então, ontem, a esposa de um aluno mesmo chamou, eu tô com queda de cabelo por uso da oxandrolona. Só que ela não é aluna, eu nem tô sabendo o caso dela, nem sei nada. Ela veio me pedir alguma coisa para usar, eu falo, não tem como, porque tem variáveis que às vezes eu posso usar uma contenção de um lado e ser o outro lado. Então não tem como, às vezes eu preciso cessar o uso. Então como é que eu vou saber? Também eu não posso, eu não tenho como ali fazer um atendimento de graça, pegar todos os dados, pegar exame, fazer a leitura, tudo, falar tchau, obrigado. E ó, que tem muita gente que faz isso, hein? Às vezes a pessoa chega no Instagram, cara, tenha bom senso, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa chega no Instagram, manda uma DM lá, fala, Azul, tô com uma dúvida de hormônio, se esse aqui altera a libido, ou não sei o que, eu vou falar, esse hormônio não costuma causar isso, ele mexe nesses eixos, mas dessa forma não vai. Pronto, dúvida respondida. Daí a pessoa pergunta, mas você acha ideal eu fazer o quê? Sei lá, testosterona com masterona, testosterona. Pô, sei lá, cara, você precisa fazer a consultoria. Aí eu falo assim, não, mas aí você precisa fazer a consultoria, porque é o melhor que eu posso indicar pra ele. Não precisa nem ser comigo, pode ser com o outro. Se for comigo, melhor, mas pode ser com outro. Tem muita gente boa no mercado aí. Cuidado também com os ruins, né?
Mas daí a pessoa fala, nem tudo é dinheiro, não custa nada. Mas, pô, você tá me pedindo fazer um protocolo hormonal para você por direct. Uma coisa é você perguntar uma dúvida sobre hormônio, sobre alguma coisa que eu expliquei, e a pessoa ficou uma dúvida e tal. Outra coisa é a pessoa pedir um protocolo hormonal para você ali, tá? Então, galera, tenha bom senso, tá? Eu sempre procuro responder todo mundo que me manda mensagem, a galera manda muita mensagem. Às vezes eu sento num dia assim, eu falo, vou tirar as próximas 3 horas só para responder as dúvidas do pessoal que mandou na DM. Mesmo que tenha demorado uma semana, assim, ficado lá. Mas eu respondo todo mundo. Respondo todo mundo. Mas aí quando a pessoa já começa também, não, mas eu não. Esses dias a mulher me chamou e falou: qual marca você recomenda? Eu falei: recomendo a Lander, que eu sou patrocinado e tal. Recomendo umas outras aí, Muscle e tal. Cooper, Alpha, inclusive tem no revendedor da Lander nesse link aqui, pode chamar lá. E daí eu falei, tá, recomendo essa. Daí ela falou, eu vou usar Primobolan. O que você acha que eu tenho que usar como protetor? Isso é bom pra mim usar o Primobolan? Eu falei, você precisa de uma consultoria, que tem que fazer anamnese e tudo. Passei o link pra... Falei, eu não tenho dinheiro no momento, só pedi uma dica. Pô, quando não tem dinheiro, você tá comprando anabolizante, você vai ter, inclusive, você vai ter muito mais ganho contratando uma consultoria, que não precisa ser a minha, mas se for a minha, tá aqui, é só ir lá no site www.azulnutri.com, contrata o plano lá, assim que você contratar, já chamo você direto do meu WhatsApp pessoal, tá? Assim que eu tiver disponível, eu já chamo você direto no meu WhatsApp pessoal. Cara, então é só ter bom senso, mas sempre eu respondo a dúvida da galera, cara. Só não me pede assim, que você acha que eu devo fazer de dieta? Tem gente que me envia dieta assim, você fala, essa dieta tá boa pra mim? Pô, monta um protocolo hormonal pra mim, o que eu devo tomar? Uma coisa é você perguntar sobre colateral, você perguntar sobre sinergia, sobre dúvidas, sobre como carboidrato. Às vezes tem estudante de nutrição, estudante de educação física que me chama aí, tá? Eu tô sempre disposto a ajudar, mas pessoal aí sem noção. Já tomei xingo por causa disso. Vez o menino ficou perguntando sobre ginecomastia, se era o caso de tomar tamoxifeno e tal. Eu ainda respondi para ele, pode ser que seja o caso de tomar tamoxifeno, ele é seletivo e tal, mas dependendo se o problema, se o quadro hormonal seu tiver muito alterado, tem outras possibilidades, falei para ele. Aí ele falou, não, vou tomar tamoxifeno, qual a dosagem? Daí eu falei, cara, pode ser 10, 20 miligramas, depende do caso que você tá usando. Daí ele falou, então, tô usando tal, 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 e isso. Daí eu falei, cara, melhor você contratar a consultoria que eu vejo todo o seu caso. Chegou um terceiro, uma outra pessoa, falou, Azul, nem tudo é dinheiro. Como nem tudo é dinheiro? Eu não trabalho de graça, eu trabalho por dinheiro, é meu trabalho. Eu faço trabalho que eu gosto, eu tenho propósito no meu trabalho. O que é o propósito? De ajudar as pessoas, realmente. Mas eu preciso receber. Eu preciso receber, porque eu também tenho um conto para pagar, também tenho, também trabalho para isso, eu também queria estar me divertindo em vez de fazer outra coisa, queria estar viajando em vez de montar dieta, atender a galera, tá bom? Então é isso, galera. De novo aí, ó, precisar das paradinhas aqui, Oficial Farma, cupom azul, tá? Se inscreva no canal, segue lá no Instagram, @azulnutri_, tá? Se inscreva aí. Consultoria azulnutri.com. Contrata o plano lá, contratando o plano lá, eu vou te chamar no meu WhatsApp pessoal pra gente já começar a anamnese, alinhar estratégias e objetivos. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Ó, segue no Instagram, @azulnutri_. Forte abraço.